Bom, a gente estava se apresentando, eu falei que eu era Nayara, Leite, e você estava falando um pouco de você se apresentando. Vamos Sim, voltar a isso. isso. Eu tenho essa vivência com teatro, tenho algumas pesquisas também com cultura popular, trabalho pesquisando, principalmente fortemente, há mais tempo, o coco, samba coco, mas aí tem atravessado minha vida capoeira, tem atravessado minha vida outros tipos de samba, samba chula, enfim. E aí tem essa experiência do corpo muito forte na minha vida no geral. E o meu trabalho na pintura, ele tem muito do corpo representado nele, assim. Isso veio de uma forma muito natural para mim e é uma dos pilares, assim. É um dos pilares que eu tenho nas artes visuais, é essa representação do corpo, principalmente do corpo negro, assim. Fiz umas anotações aqui que eu achei relevantes, que eu precisava Hum. falar. Uma dessas razões, né, que eu vejo é esse espelhamento, que uma das coisas que eu ouvi e que eu acho que faz muito sentido é que a maior imagem que eu tenho para pesquisar, para produzir, é a minha mesma. Isso qualquer artista. Tanto que a gente faz pesquisas, a gente vê que tem vários pintores que têm muitos autorretratos. Existe esse tipo de pintura, não é à toa, né? É Uhum. porque esse é um veículo de pesquisa. E aí eu começando a entender melhor meu trabalho na pintura, essa representação do corpo feminino muito forte, eu fui entender também que as cores, a cor marrom também é muito importante para mim, por causa desse passo, né? Desse espelhamento, de se ver e falar, olha, isso pode ser um objeto legal aqui para as pessoas contemplarem ali num desenho, enfim. E às vezes é bem consciente mesmo, né? A gente começa ali de um jeito mais orgânico. E aí, quando a gente vai tomando ciência, a coisa vai ficando louca. E aí, o marrom e os tipos de marrons é uma pesquisa que eu tenho atualmente. Os marrons da pele, os marrons na natureza. Mas hoje em dia, como eu estou muito ainda nessa representação do corpo, dessa figura humana, ele acaba se mostrando muito nas pinturas que eu faço de mulheres, nas pinturas que eu faço de homens, nas pinturas que eu faço de réplicas de fotos que eu vejo e não sai nada a ver com a foto, sempre sai uma coisa muito louca. E as pessoas Hum. acham, inclusive, que sou eu em toda pintura que eu faço, mas não é essa a intenção. Mas isso acaba sendo uma assinatura, né? Uma marca, enfim. Eu estou ainda tratando de entender como que isso acontece, quando é voluntário, quando não é, enfim. E aí, esses marrons, né? A pintura, ela nem chama de marrom no curso da graduação, quando você vai comprar uma tinta, vem escrito ocre, não é marrom. E aí eu E que nem adotei essa marrom, né? palavra. Esse ocre, ele nem é um marrom por si só, né? Quando a gente pensa em ocre, a gente pensa num bege claro, assim, o estereótipo do ocre, a gente pensa em cores mais claras, né? Por isso que eu acho que a Uhum. palavra marrom é importante para mim. Porque ela também representa o ocre, mas ela representa outros tons, vai um pouco mais longe, né? E aí, enfim, os ocres e os marrons. Mas eu reafirmo muito essa palavra porque, para mim, ela é importante. Tanto que nos meus textos, faculdade, textos pessoais, assim, eu uso a palavra marrom porque é a que eu sempre usei. E é como eu vejo, assim, essa cor, né? E aí, esses tons terrosos, esse marrom e esse espelhamento da minha figura, ele começa a acontecer de uma forma que representa algo que é um pouco maior do que eu, né? Essa figura. A gente pode pesquisar um pouco esse histórico do negro, a gente acaba sempre representando muito mais do que só a gente mesmo. E aí eu fui entendendo que eu estava falando de tons de pele mestiços, que eu estava falando de tons de pele que tem vários atravessamentos, que tem o território, que tem espaços. Eu retrato sempre pessoas que eu conheço, assim, quase sempre. Às vezes eu uso fotos, inclusive, das pessoas que eu gosto, elas nem sabem, porque vira outra coisa. Mas é Uhum. assim que eu trabalho. E aí, são pessoas que nunca se viram em uma tela,
que nunca se viram em uma pintura. E eu não tinha consciência disso. Então, meu trabalho acaba trazendo essa reconstrução desse espaço, desse corpo, né? E aí a pele aparece não só como pele, mas como essa pesquisa dessa cor. Eu acho que é uma revitalização de como o marrom é visto, assim. Eu ainda estou bem no início desse processo, tenho algumas pesquisas de espaços imaginários da cidade que eu estou fazendo também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas é um trabalho que eu entendi hoje que é um restaurar mesmo esse entendimento da cor marrom, das belezas que tem na natureza. E vai do marrom até um preto mesmo, assim, né? Quando eu pego essas misturas, eu compro muito pouco a tinta pronta, né? Eu compro laranja, o vermelho e pego um pouco de branco, um pouco de preto e vou esquentando ou esfriando a cor para chegar nas cores que eu gosto. Ou nas cores que me agradam, que eu descubro ali na hora. E aí, é, é meio que um entendimento, assim. Tem coisas legais no marrom, na natureza, assim, a casca das árvores é uma parte crucial do nosso dia a dia. E aí eu nunca reparei que aquilo ali era uma cor que me interessava. E hoje eu passo na rua, eu reparo nessas cores, eu quero imitar essas cores, eu quero chegar nessas cores. Então, tem várias coisas que dentro da pintura, por exemplo, na graduação, eu não ouvi muito especificamente sobre as cores, porque eu não peguei a matéria de cor sozinha. Hoje em dia existe Uhum. essa matéria, onde eu estudo, mas quando eu entrei era uma matéria dividida em três e tinha um pedacinho de cor. E aí, mas eu ouvi de um colega uma vez que, marrom não é uma cor, assim, não é nem cor, é uma mistura, é um negócio, assim. E eu super me identifico com aquela cor, uso ela o tempo todo, e aí, tipo assim, a galera, nossa, pra que você usa marrom? Marrom ouvi essa também. Marrom é a mistura que onde você limpa o pincel fica marrom, é fácil de fazer marrom e tal. E aí eu meio que fui seguindo, tentando entender, né? Da onde que vinham essas reflexões. E aí vem de vários lugares, né? Eu Só vou te sou, interromper um pouquinho, Ana, porque apareceram alguns comentários aqui. tá, Quer ver? Jonathan comentou que Highlander é uma artista bem massa, que passou pela FMG e também tem uma pesquisa incrível com a cor marrom, que a gente entrevistou ela sim, semana passada, se eu não me engano. eu E vi um ela também veio pedaço. trazer esses questionamentos em torno dessa cor marrom e de como que isso faz parte da infância dela, do corpo dela, que também se assemelha muito. Bem lembrado, Jonathan. Nossa, Miriam está maravilhoso. perguntando se você é de Minas também. Ela é de Minas também. Sou Minha colega de prédio. E ela não coleguinha, falou nessa live aqui. Tá dando um ruídozinho, né? Será que eu tô um falando muito alto? pouquinho. Vamos ver. E aí, você não falou nessa live, porque a gente trocou, é que você é do curso de artes visuais, você cursa pintura, bacharel em pintura, né? Sim. Só que você também tem uma história muito grande com o teatro, com as artes, com essa multidisciplinaridade. Então, ela é do samba, ela é do teatro, ela é da dança, ela é do corpo, enfim, ela é da nossa cultura negra. Ela Sim. pesquisa cultura negra e faz isso com os trabalhos dela. Então, é uma multiartista. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar que a gente está respondendo. Pode continuar, Ótimo, que Nelly. bom que você gosta, menina, que bom que você tá vendo. E aí, tem essa pesquisa, né? E eu tenho o desejo também de ampliar essa pesquisa para os tons de pele branca, assim, que Uhum. eu acho que é muito pouco discutido, né? A gente vê nas pinturas clássicas aquela cor branca, branca, da cor da parede, e não é só esse tom de branco que existe, do mesmo jeito que nem todo tom de pele negra, quando você vai representar igual, todo mundo da mesma cor. E aí, assim, é uma pesquisa que tem a ver com as peles, né, com a mestiçagem, que eu ainda estou caminhando com ela. E eu vou acabar chegando nessa parte. Mas agora ela não é minha prioridade, né? Porque, assim, Sim. por exemplo, minha questão com a universidade, né? Quando eu entrei lá dentro,
teve um professor que lá falou, não, é sobre isso o seu assunto, vai lá, pesquisa sobre isso e tal. Fui na biblioteca. Chegando na biblioteca da Belas Artes, o que eu encontrei foi muito pouco, assim, encontrei pouquíssimas coisas. Hoje em dia que tem chegado algumas revistas, algumas coisas de artistas novos, inclusive, né, contemporâneos, assim, de 2000 para cá e tudo, mas existe um número enorme de artistas para trás, assim, que não tem livros sobre eles na biblioteca, inclusive brasileiros, né? Esse ano eu visitei o Museu Afro-Brasil e a quantidade que tinha, eu fiquei, assim, chocada. E não acho que não tem nada, porque tem, mas as referências que eu encontrei lá, assim, inclusive acessíveis, né, que a gente pode pegar o livro e tal, foram muito poucas, comparada à quantidade que existe, né, de repertório desde o século passado para cá, tem muita coisa. E aí eu encontrei primeiro o Paul Gauguin, não sei falar o nome dele direito, que é um europeu que foi para uma ilha, né? E aí ele foi pintar as mulheres daquele espaço e eram mulheres com melanina, né? Eram, se eu não me engano, era na Tailândia que ele foi. Se eu não me engano, era Uhum. na Tailândia. E aí eram essas as referências que eu achava na biblioteca. Tem o Diego Rivera também, que é conhecido como o ex da Frida Kahlo. Acho ótimo esse conhecido por ser ex de mulher. E aí, Resumir assim, as né? pessoas ao relacionamento. E não ela, o contrário, ser conhecida como a esposa de fulano. E aí, assim, o trabalho dele eu gosto muito. Tem gente que nem conhece muito ele como pintor, né? Pensando também na Uhum. pintura como esse lugar um pouco distante da gente, essa coisa do museu, tem toda uma burocracia. Hoje em dia tem a internet, fica um pouco mais acessível, mas se as pessoas não têm o hábito, se elas não convivem com isso, elas não vão pesquisar, né? Se não tá ali, não adianta nada estar na internet, porque, enfim, essa discussão é muito longa, mas é muito simples também da Sim, gente com chegar certeza. numa conclusão. E aí, o Diego Rivera, ele fazia pinturas, muitas vezes de mulheres floristas, que carregavam flores, toneladas assim, de flores, pelo menos na pintura, me parece que são toneladas de flores, e são mulheres com melanina também, muitas vezes de ascendência indígena, que é uma outra discussão também, que acaba aparecendo, né? E aí, enfim, essas referências eu encontrei de homens lá dentro. Sim. E aí, na internet, eu descobri que tem um arsenal de pintoras, de escultoras, de pessoas que já discutem esses corpos na pintura, de antes dessa virada que teve aqui no Brasil da Semana de Arte Moderna, né? Que a gente Uhum. aprende muito que essa Semana de Arte Moderna os pintores começaram a pintar os operários, os trabalhadores do campo, os sertanejos, os negros, as namoradeiras, as mulheres nas janelas, enfim. Mas que há um movimento além desse, da representação, né? Do marrom e, enfim, da pele na pintura. E aí, pensando na pele, assim, tem um TCC que eu achei, quando eu fui procurar pele, especificamente a palavra, eu Adoro, já achei um tá dando TCC. as referências. Pois é, eu achei um TCC. O TCC era Hum. dessa grossura. Ele é dessa grossura o livro. E eu falei, não, vai ter alguma coisa. É agora, vou achar alguma coisa aqui que fala tecnicamente, né, sobre a pintura da pele. Pele tem que ter mais pele do que pele clara, enfim, né? E aí eu li e tal, e a discussão do livro ficava ali basicamente sobre o rubor da pele. Então, quero o quê? Teve um período na pintura em que isso era o belo de se ver na pele das mulheres, que eram sempre representadas ali. Quanto mais rubor, quando o pintor conseguia fazer parecer que a pele está avermelhada,
era isso que era belo. E aí eu fiquei assim, gente, é só isso. É 300 páginas, e aí sai dessa pele branca e vai pro vermelho. Tipo assim, eu fiquei assim. E eu Qual é o conversei isso com a nome desse professora. TCC? Eu acho Você que tá é lembrando? pele na pintura mesmo. Pele na Pele na pintura. pintura, estão perguntando aqui, Miriam. Uhum. Eu vou É. pegar ele direitinho e eu passo Sim, para sim. vocês a Compartilha com a referência. gente. Eu tenho escrito Aliás, com sigam esse carinho. Instagram dela, sigam essa página dela, que ela publica os trabalhos. Compartilhem para chegar em mais pessoas. Obrigada, gente. É isso mesmo. E aí, eu fui lá quente para esse TCC para ver essa discussão da pele na pintura. Tinha coisas técnicas relevantes, tinha coisa da luz, né? Como que você faz a luz e tal. Mas ele saiu desse lugar, né, do Renascimento ali, foi seguindo adiante e falava dessa pele gelo para essa pele avermelhada, né, do rubor, que era sexy, que isso que os pintores queriam representar, que era muitas vezes a vida ali que era representada naquela pintura, estava nessa pele. E eu falei, eu vou ter que procurar fora mesmo, assim. E aí, eu já conversei, inclusive, com a professora que escreveu, tive aula com ela, e ela mesma Ah, ficou é tipo da assim, UFMG. ela é da UFMG. Ela fez, acho que Uhum. é doutorado dela, essa pesquisa, na verdade. Isso, doutorado. E aí eu fiquei assim, né? E aí ela mesma se questionou, porque a gente não vê, né, muitas pesquisas e tal. Eu mesmo nunca parei para fazer esse resgate na pintura. E aí hoje existe, né? As galerias mundo afora, elas estão querendo fazer esse acervo com essas figuras que foram colonizadas, que sempre tiveram um discurso só ali dentro das galerias e tal, essas figuras ocupando o lugar do autor, né? A mulher, muito forte nesses últimos 3 anos, tem conseguido conquistar temáticas interessantes dentro da arte. E aí a relação da negritude também e da produção indígena também tem ganhado ali, mas ainda bem desleal. Essas temáticas são vistas como uma coisa tendência, não é como uma coisa normal ali. Quando você coloca essas narrativas no seu trabalho, você acaba correndo o risco de ser taxado, enfim, né? E aí você vai receber o retorno de um trabalho, você vai ouvir sempre a mesma coisa. Raramente sobra ali 3 minutos, aí a pessoa fala da técnica, fala do que você pinta, fala como você constrói, demora para chegar nessa parte, né? E aí, enfim, mas é uma preocupação que é muito boa os museus terem atualmente de Uhum. Deixa eu te elaborar esses acervos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem quiser fazer pergunta, tô lembrando, pode fazer. Eu não sou muito desse. Não tenho o hábito de olhar, pesquisar sobre pintura. Eu acho que muita gente também não tem esse hábito de se debruçar sobre. E eu vejo essa discussão de pele, eu acho que a fotografia, a gente com as mídias sociais, a gente está tão mais próximo, né, da fotografia. Eu vejo essa discussão muito grande na fotografia, que a gente está cansada de ver a nossa pele opaca, está cansada de ver esses filtros que são pensados para as peles brancas, para as peles mais claras. E aí eu queria Uhum. entender, para o seu campo de pesquisa, qual que é a maior dificuldade em se trabalhar com marrom? De se trabalhar com essa perspectiva, né? De retratar pessoas negras ou pessoas mestiças. É assim, de cor mesmo. Qual que é o maior desafio? Olha, assim, pensando na pintura mesmo, na própria área e em como funciona, né? Essa coisa dos materiais, rola rola uma dificuldade no acesso, por exemplo, da tinta a óleo, assim, eu acho invasiva, o material é fedorento, não tem muito a ver, assim, com, com como eu gostaria de trabalhar esses materiais. Então, assim, falando de Minas Gerais, né? Minas Gerais é um lugar que tem cores de terra no chão, pelas estradas que a gente vê nas montanhas, enfim, tem uma infinidade de marrons em Minas Gerais
e que dá para você tirar a terra de um barranco, desde que você saiba observar bem qual que dá para você usar e tudo. Você preparar ela e fazer uma tinta que seria muito mais interessante para mim do que eu ter que ir lá para procurar uma tinta que parece, ou então eu ficar sempre ali fazendo com cores que não estão prontas, né, e tal. Eu gosto desse processo, mas para muita gente é chato, assim. Você tentar procurar uma variedade, às vezes você achar e ela ser mais cara, porque o material é caro. E aí, o, o tempo que você precisa ter para você preparar seu material, até orgânico, assim, pensando em pessoas que são adeptas ao veganismo e tudo, demora muito mais, assim. Às vezes eu faço minha própria tinta, meu próprio material, porque eu gosto, mas no pique de entregar trabalhos, de fazer várias coisas assim, não rola. Não rola. Você vai usar que tem barato para você comprar ali. E é um mercado que está se adequando, assim, também a essas discussões, né? Tem aquela clássica do lápis cor da pele, que a gente sempre teve Uhum. e sabe bem qual é, né? Esse lápis. E aí hoje existem marcas que fazem uma caixinha só de lápis cor da pele. Então são vários lápis, vários tons de marrom, várias cores, vários tons de branco também. E aí existe um movimento acontecendo, né? E não Sim. é de hoje, não é de 10 anos atrás, não é uma tendência da moda, como as pessoas gostam de falar, existe um processo. Inclusive, ontem morreu uma pintora importantíssima, uma pintora negra, que ela tinha convivência com Bell Hooks, estava numa efervescência muito forte. Ela chama Emma, eu não sei o sobrenome, porque é inglês, Vou Emma anotar. Amos. Emma com dois Uhum. M's, Amos. E Uhum. ela era uma ótima crítica de arte, inseriu bastante gente nesse circuito. Então, é para a gente pensar, né, esses lugares, essas narrativas que naturalizam a nossa existência e as nossas subjetividades mesmo nos trabalhos, assim, porque acaba que setorizam a gente, né? Aqui, pergunta. Yasmin Maravilhosa, rainha, deusa do ébano, perguntou: queria saber como é a recepção das pessoas em relação ao seu trabalho, Ana. As pessoas, no caso, a academia e os próprios meios de produção. E aí eu já engato isso para perguntar também, aproveitar isso que ela já disse, como que a sua Uhum. percepção de corpo, né, muda esse espaço também. Como que essa sua vivência, né, com o samba, com o teatro, com a dança, com o canto, que já falarei que você canta maravilhosamente bem. Como que essa vivência corporal te leva para a academia? Como que é lidar com isso? Yasmin continua aqui, ó. Já rolou uma oportunidade de expor seus trabalhos em algum lugar? Como foi a recepção e o retorno do público? Uma de cada vez, né? Mas Ah, vamos tá. lá. Então, na academia Valeu, é Yas. engraçado. Oi. E na academia é engraçado, porque assim, quando eu entrei, eu não sabia que eu ia ficar na área da pintura. Eu entrei e eu achava que eu ia ficar no desenho, porque eu nunca tinha pintado na minha vida. Tipo assim, cheguei a ganhar uma aquarela do meu padrinho de Natal, papel, não sei o quê, mas eu não tive coragem de usar. Eu falava, gente, vou estragar meus desenhos se eu mexer com tinta, não vai rolar, não vou ficar aqui no desenho, ó, de boa. Não vou, porque não sei fazer, nunca vi ninguém pintar, não sei, não vou fazer. Deixa isso pra lá. Aí, quando você entra no curso, você passa por todas as matérias das artes visuais, que tem habilitações diferentes, que aí tem a escultura, gravura, enfim. E aí o desenho e tal. Eu falei, não, provavelmente eu vou pro desenho, porque eu nunca mexi com tinta. Eu nem sei qual que é desse negócio, vou ficar de boa no que eu já sei fazer. E aí lá dentro, rolou esse primeiro momento, que eu tive essa afinidade com a pintura muito forte, e E bateu, assim, eu falei, gente, nossa, muito melhor que desenhar. Muito melhor mesmo, assim. Mais caro também, com certeza. Mas muito melhor que desenhar. E aí eu comecei e fui para pintura.
no curso, o processo com a pintura foi bem complexo, assim, porque é engraçado, mas existe eu não sei por quê, mas existe um entendimento de alguns professores de que a gente deveria ralar muito mais, porque provavelmente a gente é cotista, enfim. Isso porque eu já ouvi de vários colegas Uhum. anteriores a mim dentro da pintura. Então, se a gente falta, se a gente passa por algum processo assim de tirar um dia para descansar e tal e não fica ali pedindo, ai, por favor, que não sei o quê, vira um caos assim a nossa relação dentro da área da pintura, né? Eu não conheço as outras áreas porque eu nunca, tipo assim, me habilitei em outra área. E Sim. aí existe uma tendência, como eu falei, de na hora de explicar os trabalhos, dar uma taxadinha ali de, isso aqui é isso, né? Só isso aqui, só esse lado, né? Panfletário, é não sei o quê. E aí, com o tempo, melhorando a técnica que eu uso, e entendendo que eu tenho o meu jeito de pintar e perdendo a vergonha disso, começou a Uhum. aparecer alguns retornos inevitáveis, assim. A forma como eu misturo a tinta e eu deixo ela misturada no resultado final é uma coisa que os professores se interessam muito, inclusive abertamente. Fala, nossa, fica muito legal esse efeito, né? Como você constrói essa pele, que é uma coisa meio agitada, né? Esse pincel combina com a sua personalidade, né? Que você é uma pessoa que tem corpo expressivo, o que não é muito geralmente comum nas artes visuais, a galera é mais fechadinha, às vezes a galera desenha assim, né? Tipo, não olha muito pra ninguém. Uhum. E aí eu comecei a entender o que é que do meu corpo faz parte também na pintura e os professores, uns professores novos que entraram, inclusive, começaram a dar uns retornos muito interessantes, assim. Mas às vezes ainda bem conflituoso. Tem horas que é o mesmo jargão de sempre. Tipo assim, a mulher, às vezes, fala até que é só a sensualidade da pintura, que não sei o quê. Pintura é uma coisa sensual, de fato. Quando você vê a pintura, é a mesma coisa quando você vê um corpo dançando. Ativa coisas em você que é subjetivo e leva para diversas sensações mesmo, né? E há uma coisa sexy de acompanhar uma linha, da mesma forma de acompanhar um corpo que a gente acha bonito, enfim. Existe isso e eu consegui aprender a separar esse entendimento, quando eu comecei a entender mais pintura conceitualmente. Mas é muito Uhum. fácil cair no lugar que a gente conhece sempre, né? Tipo, essa mulher sensual, nananã, nananã, e não fala mais nada, né? Então, existem todos esses lados na academia, falando especificamente. E qualquer outra pergunta, se eu Já já rolou a expus. oportunidade de expor seus trabalhos em algum lugar? Como foi a recepção e o retorno do público? Então, já fiz, participei de exposições coletivas e eu recebi um convite também de uma galeria nova, assim, de mulheres, muito massa, e que a gente está conversando ainda, entendendo como é que vai ser esse ano com essa coisa da pandemia, né? Existem todas essas Sim. logísticas aí a serem pensadas. Mas sim, já tive oportunidades, e inclusive eu só consegui entender muita coisa do meu trabalho, porque havia muito esse silêncio no lugar comum para comentários e, enfim, eu consegui entender o efeito que a imagem causa quando eu expus. E aí as pessoas deram retorno, ou as pessoas do lugar onde eu expus, né, que era um espaço, enfim, pessoas que trabalham, passam ali todo dia. No dia que eu fui lá para olhar e, enfim, era o último dia da exposição, eu ia recolher, as pessoas do espaço que trabalhavam ali, que passavam ali todo dia, vieram, falaram, nossa, seu trabalho, cara, ele tinha que ficar aqui na parede pra gente, porque ele mudou o astral, assim, era muito bom passar e contemplar todo dia um pedaço, as curvas, né? Esses corpos diversos, mas que tem uma coisa em comum, né? Tem essas narrativas em comum do corpo se mexendo, enfim, da mulher, do feminino. Foi um retorno muito louco, assim. Em especial dessas pessoas que trabalhavam nesse espaço, porque, assim, meus amigos que foram, minha família, eu ouvi retornos muito, tipo assim, nossa, não esperava também deles, mas dessas pessoas que eu não conheço, né, e que não me conhecem e que, enfim, se deixaram afetar pela imagem, que essa aqui é a ideia, né, de um artista visual,
Uhum. me deram esse retorno e eu fiquei, nossa, é super possível, né? E são pessoas que não são exatamente o perfil que estão ali representadas, mas elas se identificam também com aquilo. E tem retornos e tem visões de detalhes que não tinha recebido. Então eu fiquei, tipo assim, muito feliz com essa recepção do público e tal. Foi muito, muito bom para mim, essa experiência. Yas perguntou aqui também: já rolou uma oportunidade de expor seus trabalhos em algum lugar? Como foi a recepção? Não, essa é a mesma pergunta, é a mesma. Desculpa, desculpa, É, desculpa. É, clima mais para queria também baixo. perguntar se você tem algum processo ritual para pintar. Não Ah, terminou sim, para estimular a criatividade, as bruxarias. Ela quer saber os teus segredos. Conte se puder. então, né? Eu tenho várias coisas, assim, várias fases de trabalhos para pintar. Eu gosto muito de pintar ouvindo coco, ouvindo músicas agitadas. Tipo assim, músicas agitadas, às vezes até uns trap, umas coisas tipo nada a ver com nada e tudo mais. Para desenhar, eu gosto. É engraçado, às vezes eu faço vários desenhos em várias telas diferentes e começo a pintar só depois. Tipo assim, um dia eu faço os desenhos, outros dias eu vou pintar. Porque eu descobri que desenho, depois eu comecei a pintar, me deixa ansiosa, me deixa irritada pintar. Pintar não, me deixa irritada desenhar, porque o desenho, ele exige um perfeccionismo. Eu não sei por quê. É uma coisa que é uma limitação minha. Tem muita gente do desenho que é inventiva, que mas o desenho faz eu pensar que existe uma forma perfeita, que existe uma cabeça perfeita, uma cintura, um ombro perfeito assim, né? A pessoa pode ser nem padrão, a pessoa que eu tô fazendo, mas eu crio uma ideia de xerox e aí eu fico muito ansiosa. Então, tem um dia que eu tiro só para desenhar as coisas. Aí eu às vezes pego no caderno, faço vários desenhos, um depois do outro, quando é tela, um depois do outro, várias telas, deixo eles lá descansando, porque esse dia para mim vai ser um pouco mais seco a minha relação com o material. E aí, no outro dia que eu for pintar, aí eu entro nessa outra vibe, né? Das músicas mais agitadas, enfim, dessa coisa um pouco mais movimento mesmo, até para sair esse movimento, eu acho que eu escuto essas coisas, para sair na tela me faz bem. E aí, para desenhar, eu eu vibro com outras músicas, é umas músicas assim, um pouco mais inverno, né? Aquela coisa um pouco mais introspectiva. Varia, mas geralmente é assim. E aí é engraçado, porque eu fui descobrindo, né? Eu criei a relação oposta de quando eu entrei. O desenho hoje, para mim, é uma coisa que me dá um pouco de preguiça, mas é essencial, a gente tem que estudar e tal. E na pintura eu vejo liberdade. Eu vejo, tipo assim, uma, uma expressão maior, assim, do que eu tô sentindo, sabe? Aí rola isso. Não é nem segredo, assim. Os professores me xingam. Tipo assim, eles tem um mês que você desenhou esse negócio que eu falo, ué, fazer o quê? Eu tô na outra pintura que eu desenhei, tem tempão antes ainda. E aí fica assim, Sim. E pega como que esse se dá tempo. o corpo nesse processo? Talvez o seu corpo, você fala que coloca música, como que é isso? E até nos seus desenhos mesmo, que eu vejo que é muita posição corporal, assim, tem uma influência da capoeira, os corpos que se movimentam, como que é isso? Ah, sim. É, eu gosto muito de ver vídeos, às vezes, vídeos de dança, né? Mas muitas vezes eu pego viagem também. Às vezes a foto de alguém que eu vejo no Instagram me inspira, eu penso, nossa, se terminar o movimento dessa foto que a pessoa está fazendo, que movimento que fica, sabe? E aí tem as fotos também, tem a Kemet Yoga, se eu não me engano, como que fala? E aí é uma yoga pensada por esses corpos, né? Que eu acabo representando, que eu estou pesquisando mais nesse momento. E aí eu pesquiso muitas fotos, pesquiso figuras que me interessam, que dão aula dessa yoga. E aí esse corpo acaba sendo
Pode ser um corpo que eu gostaria de experimentar, e eu experimento pela imagem. Pode ser alguma coisa que eu sei que eu gosto desse movimento, então eu vou pintar ele, ou eu gosto de me deitar assim. E existe uma coisa também, né, nesse processo dessas posições, dessas figuras, que tem um pouquinho a ver com o que eu falei do, dos clássicos, né? Aquelas figuras clássicas que a gente vê. Quando a gente entra no museu, num clássico, quando não é uma exposição em que a gente conhece que vai ter essa diversidade, né? Que deveria ser o normal sempre. Sim. Quando a gente vê as pinturas clássicas, a gente vê, né? Essas mulheres jogadas, assim, num lugar de fragilidade, de leveza e de... Enfim, existe uma representação de uma figura feminina com a sua feminilidade preservada, né? E o meu trabalho, ele traz um pouco esse debate, assim, também, né? Quando a gente entra no museu, a gente é educado por essas imagens, essa figura dessa mulher frágil, dessa mulher em ócio ali e tal. E a gente não tem essas figuras em ócio com a nossa representação, né? E como que isso também dá manutenção na violência. Porque falando do lugar de mulher, por exemplo, que são essas figuras que eu coloco muito nesse lugar, de ócio, de deleite, de à toa, tô à toa aqui nessa figura aqui. E é isso por hoje, sabe? E aí, pensando, né, no clássico, você entra no museu, e aí você vê lá aquela figura angelical, lourinha, do olho azul, frágil, linda, com até alguém vestindo a roupa para ela, de tão frágil que ela é. E aí você sai nesse mesmo museu e você vê a figura negra, às vezes na faxina, você vê na manutenção, você vê na segurança, né, naquela pose. Então, essas imagens também educam, né, as pessoas, de como elas pensam sobre a gente. E o poder da imagem tá nisso. Não é à toa que os pintores eram, tipo assim, um, era um trabalho importante na manutenção do poder, né, dessa figura do poder. Assim, a televisão hoje faz isso, enfim, a internet consegue continuar fazendo isso, né, se a gente não toma cuidado. E aí, enfim, existe uma manutenção de uma figura de humanidade, né? Essa figura é humana, ela tem fragilidades, ela pode estar triste, ela pode estar feliz. E aí, esse é um poder da pintura que eu acho que é muito interessante, que é colocar no ócio esses corpos que a gente vê representado, sei lá, falando aqui do Brasil, né? Tem corpos que estão carregando peso, que estão carregando os outros, que estão, sabe, trabalhando, 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 e todo mundo tem que trabalhar, sim, mas a gente entende que existe um histórico desagradável nessa imagem, né, dessa galera. E aí a gente vai e procura, a gente não, eu vou lá e procuro essas figuras nesse lugar, tipo assim, hoje não, hoje não tô fazendo nada. Hoje eu tô aqui fazendo alguma coisa para mim, para o meu corpo, para me divertir, ou então para eu entrar numa viagem aqui com o meu corpo, com o lugar onde eu vivo, que é essa pesquisa que eu tenho, né, de espaços imaginários. E são recortes de lugares que eu gosto, de coisas que eu gosto, de plantas que eu gosto. E acho que travou. Travou? E acho que sim. Vou esperar. Quase. Ih, eu não tô te vendo. Ai, meu Deus! Eu não voltou. Ah, Você tá me não! ouvindo? Ai, agora eu tô te Sim. vendo. Ah, tá me vendo? Tá me ouvindo também? Tô, tô te ouvindo. Pra mim não travou, não. Ô, gente. Oxi, a minha internet mesmo. Mas tá rolando? Você Ai, tá me vendo? Tá me vendo agora? tô te vendo. Tá travando um pouquinho, mas tô te Será que a gente vendo. continua? Vamos ver. Vamos lá, internet, ó. Vou te mandar aqui. Vou mexer aqui. Voltou? Parece. Vamos com a gente. Voltou? Wi-Fi. Parece que voltou. O pessoal falou que voltou. Então, bora. Onde a gente parou? Onde eu parei? É isso, nesses corpos, né? Que se a gente resgata esses corpos nesses lugares que são deles, que nunca deixaram de ser, né? Na verdade, porque ninguém só trabalha, ninguém só fica à toa, existem nuances, é isso que é ser uma pessoa, né?
Mas eu acho que existe uma necessidade minha, como artista, de trazer esses corpos numa diversidade de movimento, numa diversidade de existência dentro dele mesmo ali, dentro desse corpo mesmo, assim. Por isso que muitas vezes eu me perguntava, a figura humana, coisa batida, né? Nossa, todo mundo vê gente o tempo inteiro no Instagram. Por que você fica fazendo isso, minha filha? Muda essa chave. Eu tentei mudar essa chave. Mas aí, quando eu entendi essa chave, eu falei, não, tá ótimo, gente. Tem uma coisa ali que acontece nova também. Não é só repetição que eu tô fazendo. Tem alguma coisa ali que eu que vi. E beleza, vou ter que fazer isso mesmo. É o que tem para hoje. E aí é isso, assim, essa coisa do corpo, ele aparece muito nesse lugar, assim, de trazer esses corpos com a diversidade de vida. Eu acho que é importante para mim na pintura. A Yas agradeceu a resposta e o Jean Lucas mandou: quais são suas principais referências negras dentro do ambiente artístico? São tantas. Eu anotei algumas, assim. Que uma coisa que eu acho Isso que é aí. importante e que eu acho que é válido de falar, assim, que tá havendo essa mudança, esse movimento, né, do mercado. Eu não sei se é uma mudança mesmo. Para saber, a gente tem que ver o futuro, né? Qual que é a continuidade que isso vai ter desse movimento de trazer os artistas negros para dentro da galeria mais importante, né? Enfim, eu acho que é muito bom esse movimento para a gente pensar, né, em que artistas a gente pode se inspirar. Ó, uma das pessoas que eu pensei foi o Cary James Marshall, que é um pintor muito legal. Eu vou escrever o nome dele aqui embaixo. Uhum. Por favor, curiosa. E aí, deixa eu só conferir aqui como que escreve. Marshall, assim. E aí, é, é muito bom o trabalho dele. Ele começa numa coisa, ele também representa os espaços, principalmente no início, o que eu conheço do início, né, da carreira dele. Ele representa esses corpos no espaço, e eu tô nessa fase, assim, eu tô tentando tirar do fundo branco essa galera, né? E pensar onde que isso acontece, como que eu posso fazer esse movimento acontecer no externo, no mundo lá fora também, e dentro da pintura. E aí, tem o Cary James Marshall. Aqui no Brasil tem uma galera muito foda, assim. Tem o Helder Oliveira. Ele faz É o retratos livro. enormes, assim. E a pesquisa dele é muito forte, porque ele é uma pessoa que passou pelo. Como é que chama aquele lugar que os adolescentes infratores vão? Eu esqueço o Febem? nome. É tipo FEBEM. Tipo Tipo FEBEM. Eu não Febem? sei se é o mesmo nome no estado dele, né? Mas Uhum. aí, Conselho ele é um. tutelar, não sei. Tipo assim, foi uma retenção ali que ele passou, não lembro quanto tempo, se foi muito tempo. E aí, enfim, hoje ele é artista, ele começou como artista de rua, ele pega os retratos de pessoas detidas pela polícia, e aí ele pega naqueles jornalzinhos que tem sempre aqueles super, tipo super, daqui de BH, que é um jornal barato, que sempre tem uma notícia de alguém que foi preso, que alguém que matou, que alguém quis, que alguém quer aquilo. E eles não têm dó de tirar foto da cara das pessoas antes do julgamento. Principalmente se as pessoas forem, né? E aí, meu Uhum. filho, ele pega essas figuras todas que tem a cara lá estampada de que fez, que aconteceu, de que vai ser condenado, e a galera já mesmo diz, né? Tem que morrer, porque bandido tem que morrer. Ele pega essas figuras que nem foram julgadas ainda e coloca gigante na parede, na rua. E aí tem mulheres também que ele retrata, enfim. Ele discute essa coisa do sistema penitenciário, como que funciona,
E esse sensacionalismo também, né? De ficar expondo essas figuras sempre. Ele é uma pessoa que me inspira também bastante. E que mais? Ah, tem uma mulher chamada Linette. Eu não sei falar o sobrenome Linete. dela. Linette é. Vou escrever aqui o nome dela, Uhum. que é da. Enquanto você escreve, a Sil Souza, ela falou, ela perguntou se tem alguém perto da gente usando o celular, que isso pode dar interferência na live também. Oxi, Aqui, aqui perto de comigo mim não. não. Quem E dera se eu pudesse o resolver assim. Jean Lucas perguntou se é o sócio educativo. Não sei. Eu tenho quase Algo certeza do que você viu tipo. que ele é do Rio, o Helder Oliveira. Uhum. Mas eu não sei dizer. Aí, coloquei o nome da Linette. Tem muita coisa dela no Instagram aí, dá pra achar. Eu Ai, compartilho, às vezes, umas pinturas dela. Enfim, que eu me lembro agora que eu dei uma anotadinha no sobrenome, pra eu não errar. Tem eles, tem essas pessoas. E aí, assim, a pesquisa ela acaba indo, né, para esse lugar do corpo, mas a pintura vira massa, né, vira um corpo sozinho. Então, isso dentro da área dá para levar para vários lugares. E agora eu tô tentando me aprofundar nesse lugar. É por aí. E é legal. engraçado, né? Falando desse lugar da pintura, né, como objeto, pensar, né, que muitas vezes as figuras que eu chamo, ai, vem posar para mim, vai ser legal, a pessoa fica até emocionada quando acaba a pintura e vê aquilo, porque é um lugar, né, de antes da televisão, antes dessas coisas que a gente vê, que ninguém tinha esses acessos a produzir imagem em casa, é uma imagem realista, né, pensando naturalista, de como a gente se vê no espelho, eram as igrejas que tinham as obras de arte, onde as pessoas iam ver. Então, a gente não está muito longe disso, assim, por mais que a gente tenha telefone, por mais que a gente tenha, a gente sabe o valor que tem uma pintura. Uma pessoa que tem uma pintura do bisavô em casa, uma pessoa que tem a pintura do tataravô, enfim. A gente não imagina o tanto que isso é forte, né? Até a pessoa falar, tipo assim, nossa, ninguém nunca me desenhou, ninguém nunca me pintou, e vem tudo isso na fala dessa pessoa, né? É muito louco essa, essa coisa, né? Da E imagem você como acha o lugar que que de poder. precisa? Você falando desse distanciamento da pintura, assim, o que que você acha que precisa para aproximar a pintura das pessoas, já que ela está nesse lugar, assim? Olha, ao mesmo tempo que existe esse lugar hoje, né? Porque existe uma construção histórica dentro disso, a pintura é uma coisa, ao mesmo tempo, muito democrática. Deveria ser, né? No Brasil, assim. Pensando nos indígenas, o histórico da pintura corporal, pensando no tanto que essa população era gigante, a gente devia ter naturalizado também já, né? A pintura corporal que eles utilizam. Quando a gente vê, a gente acha estranho, né? Por quê? Porque é desnaturalizado a nossa convivência com essa pintura. Então, existe um. Vai empurrando a pintura para um lugar único, sendo que ela tem vários lugares, né? Existem os muralistas, que eram as pessoas, antes de ter a impressora, todo mundo ir lá colocar salão, disso, de pintar o mural da padaria, de pintar o mural da sapataria de fulano, letristas, né? Eu não sei se chama letrista. Mas, enfim, são as pessoas que faziam esses painéis. Então, a pintura, ela está presente, né? De várias formas. Tem... que mais que tem? Além dos muralistas, eu tinha pensado em outra coisa. Mas, enfim, indo mais para trás ainda, se a gente for pensar na Luzia, né? Aquela ossada que foi encontrada. Enfim, existem várias pinturas rupestres aqui em Minas Gerais, inclusive é um lugar que tem muita pintura rupestre. Tem aqui uma pintura, só tem aqui e no Paraná, se eu não me engano, uma pintura rupestre de uma mulher parindo. Tipo assim, os únicos lugares do mundo que tem uma pintura representando essa imagem desse humano de muito tempo atrás que sentiu o desejo de pintar isso, os únicos lugares do mundo que tem essas pinturas na parede são dois Que estados legal. brasileiros. Então, assim, existe
a pintura é parte da nossa vida, sabe? O mestre Valdemar, que pintava seus berimbaus, ele criou essa estética na capoeira, que é você pintar seu berimbau, você ornamentar ele como um objeto de arte mesmo, não só como um objeto de madeira ali que você vai usar, né? Ele agregou mais esse ponto de vista. Então, assim, a pintura ela tá próxima, mas essa pintura, que é a pintura da galeria, que é a pintura lá do Renascimento e desembola a história aí para frente, é uma pintura ainda muito intimidadora, assim. E ela precisa muito ser educada, né? E se educar, porque se educar é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Se desejar aprender, né? Se desejar aprender? Uhum. Não, se desejar mudar. Se esforçar para reverter esse processo. E aí, eu acho que há muitas formas de se fazer essa democratização da pintura, mas eu acho que começa pela democratização dos materiais. É assim, você estimular nas escolas, a criança não tem dinheiro para comprar, agora vem eu na licenciatura falando aqui, tá? Bem professora de artes falando. Se a criança não tem dinheiro, se tem uma criança na sala que não tem dinheiro para comprar o lápis de cor, a gente vai fazer uma aula de fazer a tinta. Vamos pegar beterraba, cenoura, vamos pegar a terra ali e vamos fazer tinta, vamos usar café, sabe? Porque era isso que os pintores clássicos que a gente conhece e tal, eles usavam disso. Usar o urucum, que é uma sabedoria indígena, né, para fazer essa tintura. Tem outras que eles usam também, outras plantas. E o Brasil tem muita planta. Tipo assim, pensa num lugar que dá para democratizar material de arte. Minas Gerais, por exemplo. Nó. E aí, assim, a gente não vê isso sendo estimulado dentro da universidade, Uhum. a gente não vê isso sendo estimulado dentro da sala de aula. Então, isso acaba distanciando, assim. Dentro da sala de aula já tinha aquela coisa, quem tem a caixa de lápis com mais cores é a pessoa que todo mundo vai conversar, né? A pessoa bambambam. Bam, bam. Então, eu acho que começa por aí, assim. A gente, além de naturalizar o espaço do museu, né? Se tivesse um museu por bairro, por exemplo, uma galeria por bairro, por exemplo, já seria um avanço, porque é o que tem, né? No país de primeiro mundo, que todo mundo adora, fala bem, não sei o quê, mas não quer imitar, né? E aí eu acho que é isso, sim, que seria o ideal. Mas principalmente dentro da escola, né? Que é um lugar que insere a gente no social. Eu acho que seria importante. Que legal, que legal. E nós estamos no final da nossa live já. Gostaria de te agradecer. Passa rápido, né? Passa, menina. Eu tava Gostaria de aqui. agradecer essa aula, gente. Eu anotei real as referências aqui, ó. Anotei as referências que eu vou pesquisar, eu vou procurar. É sempre legal a gente estar aprendendo novas coisas e tirando isso da elite, né? Deselitizar a arte, deselitizar a pintura. Eu acho que seu trabalho é lindo. Me apaixonei pelo seu trabalho. Estava olhando sua página, olhando suas pinturas, as cores que você usa. Realmente tem muito movimento. Eu acho isso maravilhoso. E sigam, gente, sigam essa artista. Divulguem esse perfil dela, compartilhem essa live com mais pessoas para que mais pessoas conheçam ela, o trabalho dela. Bora valorizar mais os nossos artistas visuais. E vou deixar esses minutos finais. O Teatro da Manhã te agradece por essa aula Eu que maravilhosa que agradeço. você teve aqui à tarde. E vou deixar esses minutos finais para você se despedir. Obrigada por quem participou, quem mandou pergunta. Vou deixar esses minutos finais para você falar o que você quer. Ai, gente, o que eu quiser. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é muito legal a gente se colocar num lugar de consumidor também, né? De tipo assim, olha, mesmo que seja a feira hippie, que a galera acaba que diminui, né? Os trabalhos que tem ali. Tem artistas ótimos de BH, formados, que produzem arte, que trabalham muito bem. E vale a pena a gente consumir uma coisa que é única, que é uma coisa que a gente tenta imitar com o celular, né? Comprar o celular mais caro e que a gente tem todo o direito também, lógico, mas é muito bom você ver alguma coisa que é única, assim, alguma coisa que foi feita pensada em você, ou alguma coisa que você vê e lembra da sua infância, lembra da sua casa, lembra de algum tipo de aconchego, assim.
Eu acho que é super interessante a gente prestigiar, né, esses trabalhos e pensar assim que isso também é saúde, né? Pensando em quarentena, a gente está aqui preso entre quatro paredes. Se não tiver ali um quadro, ali alguma coisa, né? Alguma televisão, algum filme, a gente pira, né? Então, eu acho que é bem-estar, assim. Pensar que a gente pode consumir pintura e que faz parte do nosso bem-estar, da nossa saúde mental, visual, estética, subjetiva. Acho que é isso. Ah, tem alguém que falou aqui. Miriam colocou aqui. Passa muito rápido, que espaço de troca incrível. É. Eu tô Olha, cada dia mais feliz e agradecida por nossa geração de artistas pesquisadores. Muitos aprendizados compartilhados. Ah, eu também tô adorando, gente. Tô adorando! ai, que bom. Ai, Então, que amando. delícia. Obrigada. Todo mundo falando aqui, ó. Gente, não basta só dar parabéns, tem que divulgar. Vai lá, divulga o trabalho, coloca lá no story as obras dela, manda as pessoas curtirem, pra gente encher essa página dela de pessoas para estar acompanhando esse trabalho e esses pensamentos maravilhosos dessa artista maravilhosa. Falei. Ai, Obrigada, Nelisa. obrigada, querida. Ó, assim, eu vou estar vendendo uns prints também num preço acessível, porque eu acho que a gente tem esse compromisso também. Mandei imprimir alguns de algumas coisas que as pessoas gostam, né? De quando eu posto e tal. E aí deve chegar semana que vem, né? Que hoje é sexta. E aí eu vou dar uma divulgada lá, preço acessível, preço de um quadro que a gente compra às vezes em loja, no centro. Então, dá para comprar também. A gente pode fazer esse movimento juntos. É isso. Arrasou. A Obrigada, gente querida. divulga aqui também. Obrigada. Até amanhã. Um Obrigada a todo mundo. beijo. Tchau, Obrigada. obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.